Duas versões de um dos carros mais vendidos da Fiat no Brasil, o Fastback. Mas qual delas será que vale mais a pena? A Impetus 1.0 Turbo híbrida leve ou a Limited Edition com motor 1.3 Turbo Flex? Nesse comparativo a gente vai falar para vocês de todos os detalhes, como consumo, desempenho, acabamento, o que muda entre eles, lista de equipamentos, o preço, enfim, pinturas. A gente vai falar detalhe por detalhe para explicar para vocês e a gente entender juntos qual das duas versões do Fastback vale mais a pena você levar para a garagem da sua casa. Vamos começar falando sobre o design, o que muda de uma versão para outra. Vou me resumir as mudanças, tá? A gente tem esse acabamento aqui em cima, que é prateado na versão Limited e preto brilhante na versão Impetus. Aqui a gente tem também a grade com o logo da Fiat escurecido. Ali na Limited ele é cromado, que eu acho mais bonito. Esse acabamento aqui na lateral também, ele é prateado na Limited e preto brilhante na Impetus. Parte de baixo do para-choque, o formato é o mesmo, mas também, ó, acabamento mais escurecido, enquanto na Impetus ele é um pouco mais prateado, vai do gosto de cada um. O que é igual nos dois é o conjunto de iluminação. Ele é 100% em LED e ele traz o DRL ali na parte de cima, que infelizmente não desliga se a chave estiver acionada, então você vai ficar chamando a atenção à toa, mesmo se o carro estiver parado. Na mesma posição é a luz de lanterna e também a luz de seta piscando em laranja. Logo abaixo você tem o farol baixo e o farol alto do tipo por espelhos, mas também em LED. E lá embaixo, como parte de um pacote opcional para ambas as versões, você tem ali o farol de neblina em LED, que tem a luz de conversão estática também. Quando a gente vem aqui um pouco mais para a lateral, encontramos nas duas versões as rodas de liga leve aro 18 com pneus medida 215/45, os dois de uso urbano. Se vocês repararem bem, as rodas são exatamente iguais, com exceção do acabamento. Na Impetus, que é mais barata do que a Limited, ela tem um acabamento escurecido e na Limited tem um acabamento diamantado que eu particularmente prefiro. Aqui no meio dos carros a gente tem outra mudança. Não estou falando do retrovisor porque ambas as versões têm de série aqui o acabamento em black piano, já com repetidor de seta em LED e várias outras funções que depois a gente fala para vocês. As maçanetas, por exemplo, elas são na cor da carroceria nas duas configurações. Mas o que eu quero dizer é sobre o plástico preto que a gente tem nas laterais. Na versão Impetus faz parte de um pacote opcional essa pintura maior do paralama. Então vocês estão vendo que essa região de cima é pintada na cor da carroceria e só a parte de baixo é preta. Nas versões de entrada ou na Impetus sem esse opcional, você tem toda essa região em plástico preto. Então dá uma diferença bem grande para o Fastback. Já na Limited é igual, porém essa pintura aqui é de série, você não tem o plástico preto maior. De série nas duas versões o teto também já é em black piano e como opcional você tem o teto panorâmico, que depois eu falo melhor para vocês. Já olhando aqui de traseira, as mudanças são menores. Se repete, assim como lá na frente, o logo escurecido aqui na versão Impetus, enquanto a Limited tem o logo cromado, que eu acho mais bonito. O Fastback ali, ó, é escurecido na Impetus, também cromado aqui na Limited. E lógico que muda esse emblema relativo à motorização. T200 Hybrid, não é muito híbrido, a gente vai falar melhor sobre isso, é um híbrido leve. E aqui o turbo 270 em relação ao motor 1.3. O para-choque é o mesmo porque o Impetus está com aquele pacote opcional que eu disse para vocês. Mas curiosamente, quando você não coloca esse pacote opcional, ele muda o para-choque traseiro. Vou colocar aí na tela para vocês verem que dá uma boa diferença no design dessa versão Impetus. A Limited tem sempre esse para-choque que vocês estão vendo. E falando sobre iluminação para vocês, não muda nada entre os dois carros. Então a gente tem tudo em LED aqui na traseira. Começando pelo brake light, que fica na parte de cima. Tem também a guia de lanterna, que fica sempre acesa junto com o DRL. Então ligou a chave do carro, vai ligar também. A luz de freio, a luz de seta muito bonita e a luz de ré que fica bem grande, tudo em LED. Só uma coisa não é em LED, mas não faz parte exatamente do conjunto óptico, que na verdade é a luz de placa. Que mancada, né, Fiat? Uma coisa tão simples, mas pelo menos você consegue mudar também facilmente, se você preferir. Ah, não, é sério que vocês estão me fazendo gravar nesse calor de 60 graus sem ter deixado o like, sem ter hypado o vídeo? Por favor, é de graça. Arrasta os comentários ali pro lado que você acha essa opção
E dar o joinha aqui embaixo também é totalmente gratuito, mas ajuda muito o nosso trabalho. Também lembro vocês que se vocês quiserem comprar um desses dois carros, recomendo que vocês assistam a avaliação completa, onde a gente mostrou realmente todos os detalhes de cada um, com um pouco mais de calma e nos mínimos detalhes, como eu sempre gosto de fazer aqui no canal. Vamos logo para a principal mudança entre essas duas versões, que é o conjunto mecânico. Começando aqui pela mais barata, que é a Impetus. A gente tem o motor 1.0 T200, aquele turbo flex de 3 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende até 130 cavalos no etanol e 125 na gasolina, com torque máximo de 20,4 kgfm. Só que agora essa versão é híbrida leve, então a gente tem também um motorzinho elétrico de 4 cavalos e 1 kgfm. Só que esse motor elétrico ele só funciona entre 1.000 e 3.000 rotações do motor 1.0 turbo, então ele não atua sempre. E por ser um híbrido leve, ele não consegue tracionar diretamente as rodas. É um motor que serve para apoiar o motor principal, que é o a combustão, né, 1.0 turbo. Por isso que a potência combinada e o torque não mudam, inclusive. Já na Limited Edition, a gente tem de série o motor 1.3 T270, turbo flex de 4 cilindros em linha, que rende com ambos os combustíveis 176 cavalos, ou seja, com etanol são 46 a mais do que a versão Impetus e com gasolina são 51 cavalos a mais. Já o torque é de 27,5 kgfm, ou seja, um acréscimo de 7,1 com ambos os combustíveis sobre a versão Impetus, números bem melhores, né? Eu também aproveito para citar que aqui na Impetus você tem a bateria de 12 volts do sistema híbrido leve, além da bateria tradicional do carro que também tem 12 volts. Ela é feita de íons de lítio, possui 11 amperes e somente 0,13 kWh de capacidade. A recarga dessa bateria é feita pelas frenagens regenerativas. Então, quando você tira o pé do acelerador ou pisa no pedal do freio, ele joga torque na direção contrária do motor justamente para gerar uma resistência e então conseguir transformar energia cinética de movimento em energia elétrica. Falando de transmissão, aqui na Impetus é CVT com simulação de 7 marchas e na Limited é automática convencional com 6 velocidades. Ambas têm a tração somente nas rodas da frente. Agora falando de pesos para vocês, a versão Impetus pesa 1.271 kg. A Limited pesa 1.310, ou seja, são 39 quilos a mais. Já a capacidade de reboque não muda, 400 quilos num trailer sem freio em ambas. Agora eu sei que você está curioso para ver sobre o desempenho, né? Na versão Impetus, 0 a 100 é feito em 9,4 segundos com etanol e 9,7 com gasolina. Já na Limited, é feito em 8,5 com ambos os combustíveis. Com etanol são 0,9 segundos a menos e com gasolina são expressivos 1,2 segundos a menos. Parece pouco, mas é uma boa mudança. De velocidade máxima, 196 no etanol e 194 na gasolina, no caso da Impetus, e 210 com ambos os combustíveis na Limited, ou seja, 14 km por hora a mais com etanol e 16 a mais com gasolina. Realmente os números mudam bastante. Consumo de combustível, vou começar pelos números do Inmetro, depois eu falo o meu pessoal. No etanol, o Inmetro diz que a Impetus faz na cidade 8,9, passando para 9,8 na estrada. Já a Limited faz 7,8 na cidade e 9,8 na estrada. Ou seja, número igual na estrada, mas na cidade é 1,1 km por litro a menos. Já com gasolina, na cidade a Impetus faz 12,6 e na estrada 13,9. A Limited, 11,3 na cidade e 13,6 na estrada. Na cidade é 1,3 km por litro a menos e na estrada somente 0,3, uma mudança bem pequena realmente. Para a gente definir um vencedor considerando os números do Inmetro, eu somei todos esses números. E a Impetus tem um total de 45,2 km por litro e a Limited Edition 42,5. É uma diferença? É perceptível, mas não é assim estrondosa, né? Não é uma mudança muito grande. Mas, para fazer um comparativo realmente justo de consumo, andamos com os dois carros ao mesmo tempo, logicamente com motoristas diferentes, mas sempre um atrás do outro, nas mesmas condições de temperatura, ar-condicionado, ambos ligados na mesma ventilação e na mesma temperatura, o start-stop ativado nesse primeiro trecho, enfim, um comparativo realmente bem páreo. E os dois carros mostraram pra gente
no trip de consumo uma distância de 20,7 km rodados em 45 minutos, com 27 km por hora de velocidade média. Agora, o consumo foi no ímpetus de 11,7 km por litro e no limited 11 km por litro. Ou seja, uma diferença de 0,7 a menos no 1.3 turbo. Vocês viram que não é uma diferença tão grande, né? Mas é claro que a gente fez também outros 2 trechos para a gente tirar uma conclusão melhor, né? E no trecho 2, tivemos uma pequeníssima divergência ali nos trips de cada carro, né? O ímpetus falou 23,6 km, enquanto o limited falou 23,5. Mas é normal, tá? Uma diferença realmente quase nula. A mesma velocidade eles mostraram, velocidade média, lembrando, 20 km por hora, e o mesmo tempo, 1 hora e 8 minutos. Já o consumo, no ímpetus foi de 10,7 km por litro, e no limited 9,6, ou seja, uma diferença agora um pouquinho maior de 1,1 km por litro. Mas ainda assim, nada muito estrondoso. Mas resolvemos fazer um último trecho nessa comparação de consumo como um tira-teima, né? Só que dessa vez a gente conseguiu desligar o start-stop do carro. Por conta provavelmente da tensão da bateria ou algo nesse sentido, o ímpetus não estava funcionando o start-stop. E não é exatamente um problema do carro, tá? Dependendo das condições ele realmente não atua. Então a gente aproveitou para desligar lá no Limited, que ele tem o botão que permite isso, e fizemos então todo o trecho com o ar-condicionado ligado, mas agora com o start-stop desativado. A distância, 22,2 km segundo o ímpetus, uma diferença muito pequena, 22,1 segundo o limited. Mas de novo, a mesma velocidade média de 33 km por hora e o mesmo tempo, 40 minutos. Já o consumo, olha que diferença minúscula. No ímpetus, que é híbrido leve, fez 11,7 km por litro. Já no Limited, que não tem nenhum auxílio elétrico, fez 11,5, ou seja, só 0,2 a menos. A gente pode perceber então que quando o start-stop está desativado, a diferença entre os dois carros é basicamente nula, é muito, muito pequena. E o porquê que isso acontece? Eu testei bastante os dois carros individualmente, também andando com os dois juntos, como eu falei, e a gente percebe que o ímpetus, até mesmo por ter o auxílio da bateria extra, né, de 12 volts, ele consegue ficar mais tempo com o motor desligado pelo sistema start-stop, ou seja, ele fica mais tempo economizando combustível e, claro, reduzindo emissões de poluentes. Já no Limited, nesse comparativo que a gente fez, a gente percebeu que ele ligou o motor automaticamente, né, porque ele não fica infinitamente, ele não fica 5 minutos, por exemplo, com o motor desligado, enquanto isso, o ímpetus ainda manteve o motor desligado através do start-stop. E você usando então num trecho urbano, que tem várias paradas no trânsito, várias paradas em semáforo, a diferença acaba sendo mais vantajosa ali para o ímpetus por conta disso. Aproveito também para dizer que o tanque de combustível é igual em ambas as versões, somente 45 litros. Antes de passar pelas novas normas de emissões de poluentes, tinha 47, que já era pouco, mas ficou ainda menor. Aproveito o momento mais técnico para dizer que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson, isso nas duas, lógico, e a traseira é eixo de torção. Mas os freios, nas duas versões, há disco ventilados na dianteira, mas na traseira ainda é do tipo tambor. Que pecado, hein, Fiat? Coloquei os dois carros aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Por incrível que pareça, temos pequenas mudanças. De comprimento, ambos têm 4,44 m. De largura, os dois têm 1,77 m ou 1,99 m, considerando também os retrovisores. Mas na altura a gente tem a primeira mudança. No ímpetus, tem um pouquinho mais de 1,54 m. Já no Limited, tem praticamente 1,55 m. Na prática, uma diferença de 5 milímetros, ou seja, só meio centímetro, mas ela existe. Já de entre eixos, claro que também não muda, né? 2,53 em ambas as versões. Mas olha só que curioso, pelo menos segundo a ficha técnica oficial da Fiat para as duas versões, de altura mínima em relação ao solo a gente tem 19,86 centímetros na ímpetus e 19,77 na Limited, ou seja, 0,09 a menos, mais baixo aqui na Limited.
Você viu que curioso? É menos de 1 milímetro, mas as fichas técnicas informam essa diferença, então eu tô passando aqui para vocês também. Na prática, não vai mudar nada, tá? Agora, aqui já tem uma mudança um pouquinho maior. Ângulo de entrada na Impetus 20,2 e na Limited 20,5, ou seja, 0,3 a mais. Ângulo de saída 24,5 na Impetus e 24,9 na Limited, ou seja, 0,4 a mais. Então, teoricamente, ali é um pouquinho mais fácil de você superar obstáculos, mas também você não vai perceber muita mudança na prática. Falando agora sobre o interior, eu já adianto para vocês que os dois carros são basicamente idênticos, mas estou aqui dentro do Limited para falar sobre alguns detalhes. Não vou mostrar absolutamente tudo, porque a gente já fez isso na avaliação completa de cada uma das versões. Mas aqui em cima, ó, é plástico duro. Nessa região central a gente encontra esse revestimento de couro, ele é levemente acolchoado, tem costura dupla aqui também. E ele vem até a parte esquerda aqui do painel. Já na porta, ó, plástico duro na parte de cima, como vocês podem notar, mas tem uma grande região aqui em couro micro perfurado. E aí tem aquele couro onde você apoia o cotovelo também. O resto é plástico duro, tá? Não é um plástico assim de extrema qualidade, mas eu não acho ele ruim, eu acho ele até bonito. Mas o que eu não gosto no Fastback, e isso considerem também para outra versão, é que não cabe nenhuma garrafa de 500 ml aqui. Essa aqui, por exemplo, ó, é de 500 ml, né, térmica, logicamente, da Volvo, ela não entra, então você vai ter que deixar jogado por algum outro canto do carro. Até garrafas menores às vezes é difícil de você colocar. E o espaço aqui para objetos também não é assim dos maiores, não. Esse nicho aqui as duas versões têm. E o banco, esse realmente muda. Aqui na Limited, você tem como parte de um pacote opcional o ajuste elétrico para o motorista. Lá na Impetus, acho que vocês conseguem ver até daqui, ó, o ajuste é manual, tá? Mesmo com esse pacote opcional. O revestimento dos bancos já é igual entre as duas versões. Eu acho ele bonito, mas ele é meio simples, né? O desenho dele não tem nada de muito diferente. E ele é mais ou menos confortável, tá? Ele é um pouquinho duro, acho que ele poderia ser um pouquinho mais macio, mas pelo menos ele te acomoda bem pelo formato dele. Lembrando que o do passageiro é sempre manual, tá? Mesmo aqui na Limited, mesmo com o pacote opcional. Tem ar-condicionado digital com a maioria dos comandos físicos, tá? Aqui a temperatura, aqui você mexe a ventilação, né? Depende do que tiver selecionado. Tem comando físico para o volume, tem sistema de permanência em faixa, enfim. Sobre a lista de equipamentos a gente fala já já. Até esse aplique prateado é igual nas duas versões. Acho que na Impetus, já que tem um visual mais escurecido, poderia ser em Black Piano, mas não é. Ambas têm carregador de celular por indução ventilado, duas entradas USB, esse console central aqui em Black Piano, freio de estacionamento eletrônico nas duas com função auto hold. Porém, esse botão aqui para desligar o sistema Start-Stop você encontra só nessa Limited. Na Impetus, que é híbrido leve, infelizmente não tem. Mas aqui atrás tem esse porta-objetos que você pode tirar para guardar alguma coisa embaixo ou para limpar ele, por exemplo. Tem ajustes, tem o apoio de braço que tem um ajuste aqui de profundidade, mas não tem de altura, infelizmente. Quando você abre ele, você encontra um porta-lenços aqui em cima e um espaço até considerável aqui, ó, mas não é refrigerado nem iluminado, infelizmente. Porta-luva ainda é desalinhado, tá? Nos dois carros. E aqui dentro tem um bom espaço, tem iluminação, mas não é em LED. Aqui em cima o retrovisor interno eletrocrômico. Vocês podem ver aqui que tem o botão do SOS, né? Porque esse carro tem o Fiat Connect Me, que é o sistema de conectividade inteligente, como opcional. A gente fala já já. Você pode desligar também a função eletrocrômica. Aqui em cima, porta-documentos, tem aqui o espelhinho, tem o tampão. E essa iluminação em LED, ela faz parte de um pacote opcional. Sem esse opcional, você não tem iluminação aqui. O mesmo vale aqui para o direito, mas a Fiat não colocou nem o tampão. Sacanagem, né, Fiat? Aqui em cima, ó, você encontra as luzes. Por incrível que pareça, elas são em LED, mas elas são meio amareladas e não iluminam quase nada. Então, para mim, na prática, isso aqui nem LED é, né? E temos aqui, ó, o botãozinho do teto panorâmico. Ele é fixo, não abre, também faz parte de um pacote opcional, mas a redinha pelo menos é elétrica, como vocês viram. Alças de mão você encontra aqui desse lado, mas ela não volta suavemente. E pelo menos tem um ajuste de altura aqui dos cintos para os dois passageiros da frente. E se eu te falar que a principal mudança que você vai perceber aqui no interior, na verdade, é no painel de instrumentos. Ele tem já uma animação diferente nas duas versões, eu vou mostrar isso para vocês. A mesma tela, né, de 7 polegadas, totalmente digital, também tem essas luzes interativas nas duas versões,
mas muda um pouco a grafia. Então memorizem bem essa aqui da Limited. Vocês estão vendo ali o conta-giros, né? Passando para o lado a gente tem o cronômetro, tem uma visão mais clean. E aqui abaixo você tem aquelas funções que eu já mostrei várias vezes. Tem vários trips de consumo, né, que você pode aqui resetar individualmente. Tem uma tela de performance, isso tem nas duas, a tela de ADAS, pressão dos pneus, revisão, enfim. Aqui algumas configurações importantes de segurança e também a configuração do painel. Então, como eu disse, ó, você pode trocar ali as informações. Onde está o consumo médio A, eu posso pôr autonomia, deixar sem nada, né? Posso deixar o consumo médio B, enfim. Você vai selecionando ali da forma que você quiser. E passando aqui para baixo, você volta aqui para a tela inicial. Vamos ver como que é o interior lá na Impetus agora? Estamos na Impetus, vocês podem ver que tudo é exatamente igual. Inclusive, eu esqueci de falar do volante, né? Vamos falar rapidamente. Ele é em couro, tem o ajuste de altura e profundidade, o mesmo acabamento em ambas. Piloto automático convencional, infelizmente não é adaptativo, mas pelo menos tem o limitador de velocidade. E aqui a tecla Sport, tem os pedal shifts para você trocar as marchas, e aqui atrás você mexe no volume, ou então do lado esquerdo você passa as faixas. Tem aqui o sensor crepuscular, sensor de chuva, tá? Isso tem tudo. Como eu disse, a gente já vai falar de equipamentos. Tem também aquela função que quando você vai sair do carro, você puxa aqui, ó, para selecionar quanto tempo os faróis ficarão ligados, até 210 segundos, isso é bem legal. E como vocês podem notar, ó, o painel já tem uma animação diferente, que eu acho mais bonita, né, com esse azul, e olha como a grafia aqui muda, e eu acho bem mais bonita nessa versão Impetus, que é híbrido leve. Outra diferença, além do nome Hybrid, que você tem ali, do lado direito você tem um indicador de bateria, né, o nível da bateria, e desse lado esquerdo aqui você tem um indicador de energia, o quanto você está usando ou recuperando ali da parte elétrica do carro. Também tem econômetro, ele é um pouquinho diferente, né, mas tem. Também tem a tela mais clean. E qual a outra diferença? Aqui no trip, desconsiderem isso aqui porque é praticamente só manobrando, tá? Mas aqui nos trips de consumo, você tem o ganho de energia. Então você pode ver ali o quanto você recuperou de energia no seu trajeto. E aqui também no desde o abastecimento, ele também mostra a média atual e até a última, né? Em relação ao abastecimento anterior, também ali o ganho de energia. A outra diferença fica aqui no fluxo de energia. Então ele mostra ali enquanto o carro está andando, ou se você está recuperando ou gastando também de uma forma bem legal, movimenta as rodas, é bem bonito. Tela de performance que tem na outra, tudo igual, como vocês podem notar. A única mudança é que como o híbrido tem, híbrido entre aspas, né? Tem essa parte aqui da bateria, você perde aquela informação daqui, onde lá estava o horário, né? Mas você pode configurar. Então aqui você tem um atalho, digamos, a menos para informação. Mas no resto, o painel é mais bonito, na minha opinião, do que a versão Limited. Agora eu estou aqui nos bancos traseiros para mostrar para vocês uma visão mais ampla do interior. Lembrando que eu estou na Limited, mas nada muda entre elas. E também falar como que é o acabamento aqui atrás rapidamente, tá? A gente tem o mesmo desenho dos bancos lá da frente, não tem apoio de braço em nenhuma das versões. Tem um apoio de mão aqui que não volta suavemente, e tem uma iluminação aqui em cima, mas que aparentemente não é em LED, não ilumina assim tão bem não. E o acabamento aqui de porta, ele é quase todo em plástico duro, mas ele tem uma textura diferente, que eu acho bastante bonita, e pelo menos a Fiat manteve esse pedaço aqui em couro, que é onde você apoia o cotovelo. E o espaço aqui embaixo ó, também é pequeno, assim como lá na frente. Porta-revista você tem aqui atrás do banco do passageiro, mas não tem atrás do banco do motorista. Quase que eu esqueço de falar, mas a gente percebe também aqui as saídas de ar traseiras com duas tomadas USB, sendo uma delas do tipo C. Falando sobre espaço interno para vocês, também a mesma coisa. Eu tenho praticamente 1,93 de altura, regulei o banco do motorista na posição mais confortável que eu encontrei, e o espaço que sobra aqui atrás é esse. Não é o melhor da categoria, mas está entre eles, porque o espaço realmente é bom. Ainda entra uma pessoa pequena aqui. Não vai ficar extremamente confortável. Eu, por exemplo, se eu entrar, eu vou ficar bastante apertado porque minhas pernas são bem grandes. Mas é legal que ainda sobra esse espaço. Grande parte dos SUVs compactos, né, nessa categoria tem um espaço interno muito mais reduzido. Mas o espaço para a cabeça, esse é triste. Eu estou literalmente empurrando o teto aqui, quase que eu furo o teto. Se eu tivesse chifre, já era para Fiat. Realmente é claustrofóbico ficar aqui por conta desse teto. Ainda mais que esse carro aqui, os dois na verdade que a gente está testando, o Impetus Limited, possuem o opcional do teto panorâmico. Então a redinha vem guardada aqui, o teto acaba ficando mais baixo do que ele já era normalmente por conta da caída do teto. Não é nada confortável ficar aqui atrás.
rapidamente passando aqui pela parte traseira da Impetus para vocês verem que nada muda, né? Tudo a mesma coisa entre as versões. Vamos falar agora sobre chave presencial. Eu peguei aqui a da Limited porque elas são iguais, tá, pessoal? Nada muda, então tanto faz. Vocês podem ver aqui na Limited que ela está com os vidros abertos. E quando a gente clica aqui para trancar o carro, olha o que acontece. Já sobe automaticamente todos os vidros até o final e em seguida já rebate os retrovisores caso você tenha deixado essa opção ativada. Se a gente segurar aqui o botão de abertura, ó, segurei um pouquinho, ele já abriu até o final, tá? Não precisa ficar segurando também não. E aí já vai abrir também os retrovisores. Nas duas maçanetas dianteiras, você encontra também este botãozinho. Eu coloquei a chave no bolso, o carro está destrancado, né? Então eu clico aqui, trancou. Também vai subir automaticamente os vidros e logo em seguida vai rebater os retrovisores. Se eu quiser abrir o carro, olha que prático, só colocar a mão aqui, ó, porque tem uma espécie de sensor de presença ali, como se fosse um touch, né? Não para por aí, porque essa chave também tem a abertura do porta-mala, não é elétrica, tá? Ele só destrava. O botão de sinalização para acionar luzes e buzina. E esse botão que eu gosto muito, com o carro trancado, clicou 2 vezes. Legal, né? Ele já liga a motorização e junto liga também o ar-condicionado. Se por acaso você quiser cancelar a partida remota, só clicar aqui que o carro já desliga também. Vamos falar agora sobre porta-malas, e é óbvio que é igual nos dois modelos, né? Mas eu coloquei aqui os dois abertos para a gente mostrar uma diferença no tampão. O tampão é o mesmo, mas eu coloquei eles de forma diferente. Vocês vão entender. Ele pode ser dobrado aqui, mas vocês podem ver que ele não sobe junto com a tampa. E a tampa é bem alta, inclusive, tá? Tomem cuidado em garagens mais baixas. E você tem nos dois carros, logicamente, esse easter egg aqui, que são de algumas bagagens que você pode levar. E antes da gente falar sobre espaço, eu quero mostrar que esse tampão ele pode ser facilmente retirado, como vocês podem ver, e como ele é dobrável, você ainda consegue colocar ele ali sem atrapalhar muito as suas compras. Falando sobre capacidade, a gente tem aqui em VDA, que é aquela medição com bloquinhos, 516 litros. É inclusive o SUV compacto com maior porta-malas aqui no Brasil atualmente. E se a gente considerar como litros líquidos que algumas montadoras usam, acho que não deveriam, mas usam, ele vai para 600 litros. Então é realmente muita coisa, tá? Nos dois carros você tem ali a iluminação em LED, ilumina bem à noite. Não tem do lado esquerdo, infelizmente, mas já ajuda bastante. E você encontra ali alguns ganchinhos para você fixar, né, amarrar algumas cargas. E o banco, lógico, ali que é bipartido. Aqui embaixo, levantando, você encontra um step do tipo temporário, medida 125/80, aro 16. Lembrando que as rodas originais são aro 18, né? Para fechar, você vai ter que lembrar de puxar aqui o tampão, né? Senão suas bagagens vão ficar à mostra. Mas a tampa, apesar de ser um pouquinho pesada, é fácil de fechar. E eu tinha certeza que isso ia acontecer. Quero falar agora sobre lista de equipamentos, mas é claro que eu não vou citar item por item para a gente economizar tempo. Até porque as duas listas de equipamentos são iguais. Esse eu acho que é um pecado da Fiat, inclusive. Depois eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Mas eu vou citar aqui alguns equipamentos que eu senti falta em ambos os modelos. Acho que as duas versões, ou pelo menos a Limited, que é mais cara, né, mais refinada, poderia ter. Que é o ACC, o piloto automático adaptativo, os 6 airbags, porque ele só tem 4, a centralização de faixa, o reconhecimento de placas de trânsito, modos de condução como um Sport, um Eco individual, ele só tem o Sport. Se tem um sensor de ponto cego, acho que o alerta de abertura de porta também seria bem-vindo, as câmeras 360 graus e também a iluminação interna em LED. Cito uma de qualidade, né, porque aquela ali quase que não é um LED, porque ela é bem ruinzinha. No restante, a lista está aqui completa na descrição do vídeo e é igual para os dois modelos. Agora, um ponto extremamente importante para a gente citar é o preço e os opcionais. Começando aqui pela versão Impetus, que é a mais barata. Você tem na linha de 2026 um preço inicial de R$ 169.490. Já aqui na Limited, o preço base é R$ 173.490, ou seja, exatos R$ 4.000 mais caro. A diferença não é muito grande, é até pequena considerando o percentual, né, de que aumenta de um carro para o outro, mas é mais cara. Só que quando a gente fala sobre os opcionais, também tem umas mudancinhas. Aqui na Impetus, eu gosto muito do opcional do banco em couro claro, que custa R$ 1.340.
Por incrível que pareça, não existe esse opcional na Limited, mesmo ela sendo mais refinada. Aí as duas versões possuem o sensor de ponto cego e o Fiat Connect Me, é um pacote só. Tendo o sensor de ponto cego, ele traz também o alerta de tráfego cruzado traseiro já nesse pacote, né? Ambos 3.990. Só que aí a gente encontra o pacote Sunroof, que aí é quase a mesma coisa, mas tem algumas mudanças. Começando na versão Impetus, ele traz faróis de neblina em LED com luz de conversão estática, o teto panorâmico fixo, a iluminação nos quebra-sóis e a moldura dos paralamas na cor da carroceria, custando tudo R$ 4.990. Na Limited, a gente tem esse mesmo pacote. Ele traz tudo o que vocês viram na Impetus, com exceção da moldura do para-choque, porque aqui já é de série, né, ela pintada. Só que ele adiciona também o banco do motorista com ajuste elétrico. E aí o preço salta de R$ 4.990 para R$ 5.990, R$ 1.000 a mais. O total, então, com todos os opcionais, é de R$ 179.810 na Impetus e R$ 183.470 na Limited, ou seja, R$ 3.660 a mais. Vocês viram que a diferença aqui já diminui, né, de um carro para o outro. Mas tem aqui uma questão, como a Limited não tem o opcional do banco com couro claro, né, a gente pode desconsiderar esse opcional da Impetus, e então a diferença fica para as duas versões de exatos R$ 5.000 a mais na 1.3 Turbo. Vamos agora às pinturas. Tem diferenças. Para as duas configurações, nas sólidas a gente encontra a preto Vulcano, que é a única gratuita, e o branco Banquisa, que custa R$ 990. Nas metálicas, as duas têm o prata Bari e a cinza Silverstone, que é justamente essa aqui que vocês estão vendo na Limited, custando R$ 1.990 cada uma. Mas olha que curioso, no Fastback, na linha inteira, só a Audace e a Impetus, ou seja, as duas versões, entre aspas, híbridas, possuem a belíssima cor azul Amalfi, que custa também R$ 1.990, também é metálica, tá? Eu acho um crime a Fiat não ter colocado essa pintura também para a versão Limited, ou quem sabe até para a versão Abarth. E as duas opções também possuem o cinza Strato, que é uma cor que eles chamam de especial, é justamente essa aqui que vocês estão vendo na Impetus, que é um pouquinho mais barata porque ela é sólida, ela custa R$ 1.490. Em ambas as versões eu senti falta de um tom de vermelho. Você tem um sólido, mas é só na configuração Abarth, e poderia ter uma espécie de vinho, né? Mas como um vermelho Sunset da Volkswagen, por exemplo, que ficaria muito bonito. Agora, considerando as duas versões, então, com todos os opcionais, mais a pintura metálica, a Impetus vai para R$ 181.800 e a Limited para R$ 185.460, ou seja, um acréscimo de R$ 3.660. Então vocês viram que a diferença é sempre desse valor, ou no máximo de R$ 4.000 entre as duas configurações. Chegou o momento do nosso test drive com cada carro, começando aqui pela versão Impetus híbrida leve. Primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês, isso vale para os dois carros, é que a posição de dirigir aqui é um pouco alta. Então mesmo com o banco no máximo para baixo, você ainda percebe que é um carro que ele meio que quer forçar essa impressão de SUV, de crossover, né? Agora, particularmente dessa versão, né, porque a Limited não tem, eu quero falar um pouquinho sobre o sistema híbrido leve. Ele deixa realmente o carro mais suave em algumas situações. Aqui na descida, por exemplo, você não percebe, mas quando você pega as subidas, você vê pelo painel que ele está atuando, que ele mostra ali, né, um indicador de energia, e além disso, você percebe também que ele deixa o carro um pouquinho mais suave. Então, se você pegar um Stellantis com motor 1.0 sem o sistema híbrido leve, você vai perceber que na subida ele grita bastante, né? Um pouquinho que você acelera, ele já sobe bastante a rotação, para você ter um bom desempenho na subida, mesmo que não esteja pisando fundo, né? Aqui não, você sente que ele sobe com uma rotação um pouco mais baixa. Então isso ajuda no consumo, ajuda até no conforto do carro de modo geral. E lembrando que a recarga ele faz ali pela própria frenagem regenerativa, então você não precisa recarregar na tomada, nem nada disso, né? Até porque a bateria é bastante pequena. Vamos colocar aqui no modo Sport, embora mude mesmo a transmissão, né, não a direção, mas para a gente testar um pouco da dinâmica do carro. Então vamos descer aqui um pouco mais rápido que o normal para a gente conferir isso. Vamos lá, ó. A gente vê que a rolagem de carroceria é alta, né? O Fastback ele é um pouco desengonçado, digamos assim, ó. Você não tem uma dinâmica muito apurada nesse carro. Não é extremamente ruim, não é tão molenga quanto um carro chinês, por exemplo.
mas ainda assim deixa um pouco a desejar nesse sentido. Não é aquele carro que você vai fazer curvas em alta velocidade e vai ser totalmente divertido. Agora passamos aqui a 9, 10 km por hora sem problema nenhum, porque o carro tem uma boa altura em relação ao solo. E a valeta ali é bem considerável, hein? Mais uma valeta aqui na frente. Vocês viram que o Fiorino tá passando bem devagar, ele deve estar cheio, né? Mas ó, a gente passa com muita tranquilidade também. Tá devagar até demais esse senhor, hein? Mas aqui a gente tem uma questão. Nesse caso aqui, ele manteve o motor ligado mesmo tendo start-stop, porque ele não tá funcionando. E isso não significa que é um problema do carro, tá? E sim porque a tensão da bateria tá baixa, alguma coisa nesse sentido, tá? Tem algumas regrinhas pro start-stop funcionar e quando você não atende essas regras, ele não funciona, normal. Mas esse carro não tem a opção de desativar o start-stop, o que significa que se você não gosta desse sistema, o problema é seu, ele vai ficar te irritando, principalmente em trânsito pesado, onde você anda um pouquinho e para, anda um pouco e para, ele acaba sendo bem irritante. E só nas versões híbridas leves que você não pode desativar esse recurso. Vai entender o porquê, né? Vamos fazer agora o nosso teste de 0 a 100. Já liguei aqui o modo Sport. Liguei o TC+, que ele deixa o controle de tração, digamos que mais permissivo. Então, quem sabe ajude alguma coisa, né? Ele aparece que o ASR está desativado, né? Então, vamos confiar que ajuda. E desliguei o ar-condicionado. Ele tá só a ventilação aqui, mas o compressor em si, que é o que rouba a potência da motorização, tá desligado, fiquem tranquilos. Lembrando, o carro abastecido com gasolina, assim como a versão Limited. Vamos aumentar aqui um pouquinho a rotação, ó. Saindo. Lembrando que estamos medindo o 0 a 100, mas eu vou colocar aí na tela para vocês o resultado, que eu não consigo ver aqui em tempo real, né? Mas é um carro que anda bem, ó, 90, 100. O que vocês acharam? Chegamos ali a mais ou menos 110 km por hora. A saída é lenta, até mesmo por conta do câmbio CVT, mas é um carro que responde bem. E vocês viram aí na tela qual foi o resultado então desse 0 a 100. A gente vai fazer com a Limited também para comparar, e agora sim vou ligar novamente o ar-condicionado. De modo geral, eu posso dizer para vocês que o Fastback é um carro gostoso de dirigir, e isso se aplica nas duas versões, mas tem umas pequenas diferenças que eu vou falar para vocês, claro, assim que a gente andar na Limited. Mas de modo geral, é um carro gostoso, não necessariamente no sentido de esportividade, mas é um carro legal para você usar no dia a dia, por exemplo, fazer algumas viagens e etc. Não é aquele carro que você cansa facilmente de dirigir, isso é um ponto bastante importante. Vamos falar agora sobre o conforto de suspensão. Estamos naquela rua que a gente sempre grava, que é bem esburacada, né? O que a gente percebe? O Fastback Impetus, ele é um carro confortável, mas ele tem rodas de liga leve aro 18, e isso deixa o pneu um pouquinho mais fino. E eu particularmente acho que poderia ter rodas aro 17, ou pelo menos pneus um pouco maiores. Não contribuiria para o visual, né? Realmente não ficaria bonito, mas deixaria o carro um pouco mais macio. Ele ainda é confortável, mas em comparação com outros Fiat, Argo, Cronos, Toro, por exemplo, você percebe que ele é um pouquinho mais duro. Nada que chegue a realmente incomodar, tá? Ainda é um carro macio, os bancos são mais ou menos confortáveis, eles são um pouquinho duros, mas nada muito exagerado, tá, pessoal? Hora de testar aqui a versão Limited. Quase que vocês não percebem a diferença, já que o interior é igual entre as duas versões, né? Eu, sinceramente, tenho uma impressão, que pode ser só impressão, pode não ser fato, mas que essa versão tem uma posição de dirigir, assim, alguns milímetros mais alta, talvez 1 centímetro mais alta. Isso pode ser justificado, essa impressão, por conta do ajuste elétrico aqui para o banco do motorista. Então pode ser que, como ele tem aquela parafernália elétrica, digamos, abaixo do banco, pode ser que ele realmente fique um pouquinho mais alto. Ou pode ser só delírio da minha cabeça mesmo. Falando um pouquinho sobre direção, é basicamente a mesma coisa nas duas versões. Ambas têm uma direção elétrica progressiva que é bastante leve, tá? Principalmente em manobras você percebe o quão leve ela é. Mas isso não significa que ela é leve demais. Eu acho ela muito bem acertada. Inclusive, quando você aumenta a velocidade, como ela é progressiva, ela fica consideravelmente mais rígida e não te passa a sensação de insegurança. Vamos aqui testar a dinâmica para ver se muda alguma coisa em relação aos dois carros. Por desencargo de consciência, também coloquei no modo Sport, tá, pessoal? Bom, deixa... Ei, deu certo em cima da hora, parabéns, hein, tia? Vamos lá, descer um pouco mais rápido. Minha garrafa tá fazendo um barulho metálico aqui, mas não é do carro, tá, pessoal? Ó, o que a gente percebe? A rolagem de carroceria parece ser um pouquinho menor aqui na versão Limited.
Não é uma diferença grande, mas a impressão que eu tenho é de que é assim um pouquinho mais firme. E isso deixa, claro, o uso um pouquinho mais divertido nas curvas. Você vai ter uma inclinação um pouquinho menor. Vou passar aqui também a mais ou menos 8, 9, 10 km por hora, né? Tranquilamente, porque a altura praticamente não muda em relação ao solo nessas duas versões. Tem outra valeta aqui na frente, ó. Vamos passar mais uma vez, também com bastante tranquilidade. Agora falando um pouquinho para vocês sobre isolamento acústico, não é bom, e isso para as duas versões. Aqui na cidade você não percebe ele ser tão ruim assim, mas na estrada, como você tem muito mais barulho de vento, ele invade bem mais a cabine e vai te incomodar. Uma pena, né? Um carro desse valor, de 185 mil com os opcionais, ter um isolamento acústico não muito bom. Mas vocês viram, né? O carro desligou aqui, mas a gente tem a opção de desativar o start-stop caso a gente prefira. Então é uma vantagem importante em relação ao ímpetus, e isso para algumas pessoas que são aquelas que se incomodam com o motor desligando o tempo todo. Chegou a hora de testar o desempenho com a versão Limited. Será que muda muito? Vamos fazer aqui a mesma questão de desligar o controle de tração e estabilidade, né? Ligar o TC+. Também desliguei o ar-condicionado, também coloquei no modo esporte, e eu vou então fazer aquela largadinha estolada também, ou seja, segurar um pouquinho no freio e pisar no acelerador para ele sair um pouquinho mais forte. Ó, dá uma acelerada aqui, saindo, ó, saída é bem mais forte, hein? Vocês podem notar, ó. Ah, o desempenho é consideravelmente melhor, hein, pessoal? 100, 110, 120. Anda bem melhor ou não? Realmente achei bem melhor. O CVT, inclusive, ele não permite você fazer uma saidinha tão agressiva assim, né? Mesmo pisando ali no acelerador, ele não sobe muito o giro. Ou seja, aqui a diferença é bem grande. É bem melhor mesmo. Não sei qual foi o resultado de 0 a 100, né? Quanto que fez de diferença em segundos. Mas na prática você sente uma boa diferença de desempenho. Agora o momento de testar a suspensão, mas com a versão Limited. Será que tem diferença? Vamos descobrir agora, hein? Pessoal, já dá para perceber aqui nos primeiros buracos que a versão Limited ela é consideravelmente mais rígida. Não é uma diferença muito grande, mas fica nítida essa diferença de conforto entre a Impetus e a Limited. A Impetus é mais confortável, sim. E é uma vantagem importante, até porque a Impetus é mais barata, né? Então, apesar de você ter menos desempenho, você consegue ter mais conforto pagando menos. Mas o que a gente pode concluir depois de ver tudo sobre essas duas versões? Qual que vale mais a pena? Algumas vantagens que a gente tem na versão Impetus. O conforto, vocês viram, como eu disse, é um pouco melhor. O consumo, diferença pequena, mas é melhor, assim como a autonomia. O preço, o custo-benefício, já que entrega a mesma lista de equipamentos. Tem também a vantagem de ser isento de rodízio, ter desconto em IPVA ou até isenção total em alguns estados. A pintura azul Amalfi, né, que você só pode escolher aqui na Impetus, e a opção de interior claro também exclusiva aqui dessa versão. O empate entre as versões, já que os carros são muito parecidos, sistema de som, acabamento, espaço interno, iluminação dianteira e traseira, porta-malas, central multimídia, painel de instrumentos, segurança, ADAS, equipamentos e isolamento acústico, tudo isso é igual. Vantagens da versão Limited são poucas, mas a opção do banco elétrico, o prazer ao dirigir, já que você tem um carro mais esperto, né, com melhor desempenho, e o próprio desempenho em si. Podemos citar também a dinâmica, já que ele é um pouquinho mais durinho do que a outra versão, então ele rola um pouquinho menos nas curvas. Eu concluo então para vocês que é bem difícil definir uma versão ganhadora, porque depende do que você precisa ou o que você prefere. A gente viu que o desempenho é bem melhor no Limited, mesmo o consumo não mudando tanto assim. E o banco elétrico só existe nessa versão, então é uma vantagem bem importante. Porém, particularmente, o Impetus me pega justamente por ser mais confortável, que eu acho bem importante, pela cor azul, o interior claro e o benefício legal do Mild Hybrid, né? Ou seja, a isenção de rodízio e também o desconto em IPVA. E lembrando, um carro de 170, 180 mil reais, o IPVA é salgado, né, pessoal? Então você economizar nesse ponto todos os anos é uma vantagem muito importante. Além disso, o próprio preço do carro já é um pouquinho mais baixo, né? Ok, uma diferença de 4 mil reais ou até menos,
mas é uma vantagem. Eu que sou mão de vaca, por exemplo, fico muito feliz com isso. Eu prefiro o visual com mais cromados e diamantados aqui da versão Limited Edition, mas pela economia que a Impetus entrega de modo geral e o conforto consideravelmente melhor, eu iria na versão Impetus e provavelmente colocaria pelo menos as rodas e esses logos cromados que existem na Limited, coisas que não são muito difíceis de alterar. Eu só acho que a Fiat deveria distanciar um pouco melhor as duas versões em questão de acabamento interno e também lista de equipamentos. Faria muito mais sentido a Limited Edition ser mais refinada que a Impetus, mas como a gente nem tem a opção de interior claro, a Impetus acaba sendo até um pouquinho mais refinada se você for parar para pensar. Então fica aqui a minha observação para a Fiat, que eu acho que ela poderia posicionar um pouco melhor essa configuração Limited.